você consiga ter uma concentração melhor. O tema do culto de hoje é corações alinhados. Nós vamos falar sobre corações alinhados. Até porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem esse primeiro princípio. O primeiro princípio da igreja de Jesus é que os membros da igreja, os membros desse corpo, eles estejam em um só coração, ou seja, corações alinhados. A palavra concordância, ela tem a sua etimologia concordes, que significa corações alinhados. Aí vamos entender. A igreja que se inicia em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 2, fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um lugar, concordemente. Ou seja, todos estavam dentro de uma casa, em concordância. Ou seja, todos ali estavam com o coração alinhados. Todos estavam com o coração alinhados em Deus, batendo ao mesmo tempo com o coração de Deus, alinhados com o mesmo propósito que Deus já havia estabelecido. Então, esse é o princípio para que uma igreja exista, que todos estejam em um mesmo propósito, que todos ali estejam com o coração alinhados, no mesmo Deus, no mesmo Senhor, naquilo que crê. Abre para mim, por favor, Atos 4:32, que fala sobre a união e o amor entre os crentes, que diz assim: porque os corações, eles estavam alinhados, os corações, eles estavam seguindo a mesma direção. E há um princípio de fé que nós temos aqui nessa igreja e que nós não vamos negociar. Há um princípio de fé que eu tenho dentro de mim, e essa eu tenho absoluta certeza que foi plantada por Jesus, e essa nunca será negociável, que é pregar o reino dos céus como a palavra ensina que ele é, que é derramar as boas novas e a vontade de Jesus para aqueles que querem Jesus não errarem no caminho, não se confundirem no caminho, ainda que isso custe muito, ou ainda que isso custe tudo, mas isso é inegociável. E talvez há uma pergunta dentro de você: por que muitas pessoas não ficam? Por que muitas pessoas não permanecem? Por que as pessoas saem? Gente, muitas pessoas já passaram aqui nessa igreja, mas por que não ficam? Por que não permanecem? Porque o coração não se alinhou com o propósito que essa igreja tem, porque o coração não está alinhado com o princípio que essa igreja tem, e o princípio dessa igreja é salvação. Porque o coração não se alinhou com as boas novas, porque as boas novas, ela pede de nós renúncia e sacrifício, uma vida de santidade. Eu quero ler para vocês, por isso que eu quero que vocês vão acompanhando. Eu quero ler para vocês o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, não ameis o mundo, falando dos lugares,
Não coloque o seu coração nos lugares, porque os lugares podem te distanciar de Deus. E nem o que há no mundo, ou seja, as coisas que o mundo proporciona. Não ameis. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, quem é o Pai? É Deus, não está nele. Ou seja, não está alinhado com o coração de Deus. Não está em concordância com Deus. O amor de Deus não está nessa pessoa. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Vontade, desejo, isso mesmo. Então todas as vezes que tiver essa palavra, vamos falar desejo, para ficar mais fácil. Então diz assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Quem é o Pai? Não é de Deus, mas do mundo. Então os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos olhos, todo tempo os nossos olhos desejam. Você vê os vídeos na internet, você fica como? Você nem pisca. É um carro melhor do que o outro, é uma casa maior do que a outra, é uma viagem melhor do que a outra que as pessoas estão fazendo, você nem pisca. Seus olhos começam a desejar. Esse desejo não vem de Deus. Esse desejo vem para te distanciar de Deus. Olha só. Aí diz assim: e o mundo, ele... Ah, pastor, o mundo passa. O mundo passa. Eu tenho 33, né, amor? 33, né? Tenho 33 anos. Depois dos 30, você sabe, né, dona Júlia? Vai ficando difícil de lembrar. E há pessoas aqui que têm mais idade, mas você lembra do tempo que você era um adolescente, que você era uma adolescente, que você era uma jovem. Você lembra do seu vigor, da sua disposição, as coisas que você fazia, mas o mundo, ele passa. E fala assim: e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, aquele que se disciplinou, que se posicionou em sempre viver na vontade de Deus, essa vontade não vai passar. Por que passa a vontade das pessoas de vir no culto e no outro não vem, no outro não vem? Porque não está alinhados com Deus. O coração não está alinhado com Deus, e não importa o que seja. Não importa se seja um evangelista, se seja uma pessoa que chegou pela primeira vez, se seja um membro há alguns meses, se seja um obreiro, se seja um pastor, se seja um... Não importa. Se em um determinado momento o seu coração, ainda que ninguém viu, que ninguém sabe, mas se o seu coração, ele desalinhou com o coração de Deus, e você está se submetendo aos desejos dos seus olhos, aos desejos da sua carne, você não permanece. Você pode procurar uma outra igreja, a gente já vai falar sobre isso, mas na igreja que tem o princípio salvação, a igreja que fala sobre renúncia, sobre entrega do evangelho de Jesus, aquele que não está alinhado, aquele que não tem esse interesse, que não tem esse princípio, não permanece. Aí diz assim: filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E eu tenho um entendimento desse versículo seguinte: muitos têm se feito o anticristo, muitos têm optado por esse caminho, pelos desejos do coração, da carne e dos olhos. Então muitos, trilhando esse caminho, incentivam outros a também trilhar. É como se você olhasse assim: olha, tem muita gente indo lá, eu acho que lá também é bom. Então o anticristo é aquele que é anti-Deus. O mundo é anticristo, as coisas do mundo são do anticristo,
os desejos nossos são anticristo, são anti-Deus, são contra Deus. Há muitos que fazem, que trabalham, que fazem tudo de si para ter as coisas do mundo. Jesus, ele disse que há dois senhor, ele ou mamão, dinheiro. Você já parou para pensar as coisas que você faz pelo dinheiro? Acordar cedo sem vontade e trabalhar até doente, voltar tarde cansado, deixar às vezes sua família, visita quem você ama e às vezes até quem você ama doente, porque você vai trabalhar de sábado, de domingo e de feriado, deixar as coisas de Deus, faltar no culto, tudo por conta porque Ele é um Deus também. Ele impera, Ele reina, Ele manda aqueles que deixam ser mandados por Ele. Essa visão não faz sentido para quem vive na carne. Essa visão não faz sentido para quem já está habituado em satisfazer os seus olhos e os desejos da carne, e não faz o menor sentido para quem não está com o coração alinhado com o coração de Deus, porque isso é um confronto, isso é desconfortável. Só que todo tempo Jesus está nos preparando a um lugar que não é aqui. A todo tempo Jesus está nos preparando para um novo lugar. Jesus está falando: eu vou dar a vocês uma nova veste, um novo nome, um novo corpo. A gente vê todos os dias nas notícias pessoas morrendo, caindo, e o corpo podrifica, é assim que fala, putrifica, se desfaz, acaba. Eu me lembro o dia que eu ajudei a levar o caixão do meu pai até entrar lá dentro do túmulo. Só que antes de entrar o dele, saiu outro, cheio de ossos, acabou. O corpo que estava ali acabou. O mundo passa. E quem entra aqui e ouve sobre isso, mas quer o mundo, quer o desejo do mundo, quer uma fantasia, quer viver uma fantasia, não fica. Aí às vezes a gente fala assim: não, pastor, mas a pessoa era uma pessoa boa. Ser bom é algo muito complexo, muito relativo. Ser bom diante do quê? Por que era bom? Quando disseram para Jesus: não, o Senhor é bom, ele falou: bom? Não, bom é Deus. Bom é algo muito complexo, é muito relativo em falar. O que é ser bom diante da Bíblia? É a mesma coisa de ser bom no mundo? Às vezes a bondade do mundo está derramando injustiça em um monte de lugar. Você dá o fruto para quem não semeou, você está prejudicando a vida de uma pessoa, porque isso é contra a lei de Deus. Quem planta, mas quem não planta não. E se você dá uma colheita para quem não plantou, você está indo contra a lei da vida, você está destruindo a vida de uma pessoa. Por isso que tem um monte de pessoas aí que não querem trabalhar, que tem saúde e não querem fazer nada, porque tem pessoas dando a colheita para quem não colocou uma semente na terra. Esses dias eu vi, tem até o vídeo, não vou colocar hoje para não desfocar, mas entenda. O rapaz foi no centro, pegou um monte de bala e pegou um corotinho. Ele falou: você quer um trabalho, um corotinho? Todo mundo: eu quero corotinho, eu quero corotinho, eu quero corotinho. Ah, mas você não quer? Não, eu já recebo, eu já tenho um valor, as pessoas me ajudam aqui no semáforo. Está acabando com a vida dessas pessoas. É dar o fruto para quem não semeou. Esse é o mundo. Então isso para o mundo é bondade, mas a bondade de Deus não. A bondade de Deus é você ensinar como planta, você dá as ferramentas para plantar, você dá o caminho. Não tem saúde? Põe as mãos e cura. Não está liberto? Determina a libertação. Então uma pessoa, ela sim vai dar frutos. Amém, gente? Isso é claro para você? Então ser bom é algo muito relativo. E aí o texto fala assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco.
mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É a Bíblia que está falando. Uma coisa é você sair de uma igreja que perdeu o princípio de salvação. Aí se você sair, você fez certo. Mas se é uma igreja que está estabelecida no princípio de salvação e não mudou o seu princípio, não mudou o que crê, não mudou o seu posicionamento, por que eu vou mudar? Eu só mudo porque eu não estou alinhado com esse princípio. O meu coração não está alinhado. Eu não quero Jesus como primeiro salvador da minha alma. Há um tempo desse, uma pessoa saiu e eu perguntei: o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Eu dei um mau testemunho na igreja ou fora da igreja? O que eu fiz? O que a igreja fez? Não, é porque uma pessoa me chamou, me convidou para ir numa igreja. Eu fui e eu gostei. Mas um detalhe, uma pessoa que evangelizamos, que entrou aqui sem saber o que é Santa Ceia, sem saber sobre idolatria, sem saber sobre o pecado, sem saber sobre salvação, e aqui ela foi sendo edificada tudo em Jesus, se batizou nas águas, aceitou Jesus, aprendeu o que é Santa Ceia. Jesus trouxe ela lá de fora. Não existe um propósito sobre isso. Imagine se isso acontece comigo. Logo eu entenderia a seguinte coisa: eu fui chamado, e agora que Deus está estabelecendo a salvação dentro de mim, eu quero levar essa salvação ao próximo. Então agora eu vou ao próximo, vou semear o próximo. Mas no fundo, o coração não estava alinhado, não estava em concordância com o princípio maior da igreja, que é salvação. Às vezes a gente pensa assim: não, pastor, mas tudo bem, pelo menos está em outra igreja. E se eu fizesse isso com vocês? Vamos tentar ver do outro lado da moeda. Se você chegasse aqui, os portões fechados, desse a hora do culto, nada. Porque é assim que as pessoas fazem com a gente. As pessoas não vêm, as pessoas faltam, as pessoas simplesmente seguem. E se eu simplesmente seguisse? E quando alguém perguntasse: pastor, cadê o senhor? Aconteceu alguma coisa? Eu falasse: não aconteceu nada, está tudo bem. Eu só estou agora em outro bairro, porque aqui está melhor. As pessoas aqui estão aceitando melhor. Como seria? Como que é essa balança? O zelo que a gente tem pela alma de vocês, talvez isso não foi ainda revelado para vocês. Quando se forma tempestade, eu não falo assim: nossa, eu não vou não. Eu tento chegar antes da tempestade. Eu não sei se vocês lembram do vídeo, eu ali fora e tudo alagado ali na frente. Eu falei: gente, eu estou aqui fora do carro. E se não der para vocês virem, eu vou fazer o culto, eu vou transmitir, mas eu quero que a palavra seja semeada. Todos os dias, 5 horas da manhã, entra uma mensagem, um devocional. E talvez só para você de casa assistir, se alimentar, compartilhar, não dá. Perceba que alinhar o coração com um propósito é uma entrega, é 100%. Eu me lembro de uma quinta-feira que eu estava aqui sozinho, eu vim primeiro, minha esposa estava vindo. Faltava 15 minutos para começar o culto, tinha 3 pessoas. A Gabi era uma delas, ela lembra disso. Logo meu telefone toca, a Renata tinha se envolvido em um acidente, perto de casa. Veio 3 tipos de polícia diferentes, a estrada velha de Dayatuba parou, o motoqueiro lá, homem, as coisas lá, ela certa, todo mundo em cima dela, e eu não fechei a igreja, corri lá. Eu fiquei aqui em honra de vocês, em honra de cada pessoa. Nesse fim do ano a gente foi viajar, foi para
para Minas ver o nosso avô, e depois de lá a gente foi descansar 2 dias no Rio de Janeiro. E eu só voltaria a trabalhar na quinta-feira. Eu tinha condição de ficar lá do dia que eu cheguei até quarta-feira com a minha família. Mas quando fui no sábado, eu vim embora, porque domingo eu tinha culto aqui com vocês. Esse é o senso de compromisso que eu tenho com vocês. Com cada pessoa que simplesmente vai lá e sai do grupo da igreja, que simplesmente sai e vai para outra igreja, sem eira e nem beira, sem nenhum motivo, como se pisasse mesmo no favo de mel, como se tratasse a gente como um resto. Mas tudo bem. O que o Espírito Santo fez eu ver é que o coração dessas pessoas nunca esteve alinhado com o nosso coração. Mas e outros gostariam que terminasse mais cedo. Uns gostariam que fosse de manhã e outros à noite. Um gostaria que as luzes fossem mais claras, a parede mais branca, e outros gostam assim. Isso é gosto. E isso é normal, está tudo bem. Agora, o que é o princípio de tudo? É o posicionamento que a igreja está firmada em Jesus, na salvação. O caráter que o pastor que Deus colocou lá tem, a família, a esposa, o testemunho que ele dá. Isso é importante você ver, isso é importante você avaliar. O meu pastor já deu escândalo, já teve algum escândalo lá, já aconteceu algo lá. Jesus, ele foi muito desprezado. A palavra fala que ele, chegando em Jerusalém, ele olhou para aquela cidade, para Jerusalém, a cidade dele, e ele chorou. Essa noite, 3 horas da manhã, eu estava chorando, pensando na igreja. Jesus chorou. Ele viu a cidade, ele chorou, e ele disse: poxa, no seu dia, o dia que eu vim para vocês, vocês não estão me recebendo. Então, esse sentimento de rejeição é algo que já aconteceu com o nosso mestre, com Jesus. Jesus foi o mais rejeitado. Nós falávamos na quinta-feira, ele disse assim, esse aqui vale a pena até eu abrir para ler para vocês, é um versículo só. Deixa eu achar aqui. É o último versículo que a gente vai ler. Isso, João 1:11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí a pergunta é: aqueles que não receberam Jesus, ganharam ou perderam? Perderam. Quem perde é aqueles que saem. E não importa se você vai em uma e outra igreja. Ah, mas eu gostei da igreja porque naquela igreja lá estoura vários confetes. Eu gostei daquela igreja porque aquela igreja tem uma banda enorme. Eu gostei daquela igreja porque aquela igreja é alegre, as pessoas pulam. Então, se você foi e permaneceu naquela igreja porque teve essas atrações, não tem nenhum problema de ter essas coisas. Mas se você foi por essas coisas, então o seu desejo não era real, não era verdadeiro, não era pela salvação da alma. O seu coração não está alinhado com o coração de Deus. Você foi para ter um gostinho, um temperinho daquilo que tem no mundo. Aqui na minha igreja, quando acaba o culto lá fora, tem uma balada. Porque tem uma igreja em São Paulo, em Alphaville, que quando acaba o culto, em tempo de festa lá fora tem uma balada. Mas é uma balada gospel, pastor. É para ter o temperinho do mundo. É que é o gostinho ainda do mundo. É como se, não sei se você já foi na academia.
Existem academias mais bonitas e academia mais simples, não é assim? Academia de bairro costuma ser mais simples e é assim. E você chega na academia. Aí você chega numa academia que está lá todos os aparelhos que vão te fazer ser forte. E aí tem um personal, aquele que vai trabalhar na sua performance. Tem o peso, tem o personal, mas quem faz o exercício é você. Quem vai ter que levantar vai ser você. Quem que vai fazer as repetições vai ser você. Mas está lá o personal te falando qual o caminho certo, como é o treino certo, onde vai dar resultado e onde não vai dar resultado. O aparelho está lá, está tudo lá. É assim a igreja. Tem aqui a instrução que nos dirige como vai dar certo. Deus preparou tudo para a gente seguir, mas quem vai exercitar a fé vai ser você. Você que tem que orar, você que tem que jejuar, você que tem que buscar, você que tem que evangelizar, você que tem que ter comunhão, você que tem que se renovar, você que tem que ir em Jesus, você que tem que buscar o Espírito Santo, você que tem que se entregar, você que tem que se lançar. Mas está tudo aqui. E a pessoa olha isso e fala assim: opa, eu quero ter uma alta performance, mas eu não quero me exercitar não. Então eu vou procurar uma outra academia, uma academia maior, uma academia mais bonita, uma academia que quando eu chego estoura confetes, toda bonita, tudo bem. É uma academia lá, tem os aparelhos, tem o personal, tem tudo. E aí você chega e aí você fica maravilhado. Nossa, olha as luzes da academia, elas piscam, tem cortina de fumaça, muita gente, a música aqui é bem alto, legal. Só que vai chegar um momento que você vai se deparar com você, o equipamento, e o exercício é o mesmo. O exercício não muda, a prática da fé não muda. As luzes, a fumaça, a quantidade de gente é relativo, mas o exercício da fé é o mesmo. Eu não sei se isso está claro para vocês. O exercício da fé é o mesmo. Então não adianta eu fugir da academia e botar a culpa que eu não fiquei forte nos aparelhos. Não, é o mesmo aparelho que está fazendo outras pessoas ficarem fortes. Então é a mesma palavra que está salvando alguns e outros estão se perdendo. É a mesma palavra. Então não é sobre o lugar, se o lugar carrega o princípio de salvação, mas é sobre o coração daquela pessoa que não está alinhado com o coração de Deus, que não está alinhado com um princípio maior, que é salvação. Nós podemos discordar muita coisa, mas uma coisa nós temos que ter em comum: que Jesus é o único Senhor e Salvador, e que não há um outro caminho a não ser nele, que não há uma outra forma de ser salvo a não ser pela obra redentora de Jesus, que morreu, que derramou o seu sangue para nos salvar, e nele somos salvos, quando reconhecemos ele e pedimos perdão, nos inclinamos diante dele e reconhecemos que nós somos pecadores e que diante de Jesus queremos salvação. Não existe outro caminho. O mundo, o ser humano pode trabalhar nos templos, pode trabalhar na imagem, pode trabalhar no cenário, mas a construção da salvação ela é igual. O exercício da fé é o mesmo. E para a gente finalizar, Jesus ele disse: não há uma honra, uma glória a um profeta na sua casa, na sua cidade de origem. Não existe. E eu pensando nisso, eu cheguei à seguinte resposta: se o profeta que está na cidade não é reconhecido pela cidade, o profeta que está no bairro não é reconhecido pelo bairro, o pastor que está ali não é reconhecido pelo bairro, não é reconhecido pela cidade,
Aí a gente pensa assim: nossa, coitado dele. Não, coitado das pessoas. Quando Jesus foi desprezado em Nazaré, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, e ele chegou no embate, que é a renúncia. Aí as pessoas começaram a levantar alguns boatos: não é esse aí aquele Jesus, filho de José? Não, esse aí a gente conhece quem ele é, esse aí não é ninguém não, esse aí é homem como a gente. Foi aí que Jesus falou: não há nenhuma honra a um profeta na sua casa, na sua cidade de nascença. Aí eu pergunto: Jesus perdeu ou aquela cidade de Nazaré perdeu? A cidade inteira perdeu. Que privilégio que eles tiveram, os primeiros a receberem as boas novas, mas não deram honra e eles perderam. Hoje o Senhor está falando: alinha o seu coração comigo. Não alinhe o seu coração no que os seus olhos desejam, no que o seu coração quer. Alinhe o seu coração em mim. Alinhe o seu coração no caminho da salvação. Alinhe o seu coração em viver e em prosseguir, em me conhecer. Alinhe o seu coração na renúncia, alinhe o seu coração no sacrifício, porque a renúncia e o sacrifício são atos de fé. Paulo disse: temamos que, como alguns que, ouvindo a mesma mensagem, não tiveram proveito. E ele fala: por que não tiveram proveito? Porque não misturaram a palavra com a fé. Então a palavra, ela está sendo derramada, sabe? Eu creio que a palavra aqui dentro desse ambiente, ela não é cheia, ela transborda. Eu creio que a palavra no seu coração, aquilo que vem de Jesus, a quem quer Jesus, a quem entrou aqui e fala: Senhor, fala comigo, me dirige, eu não quero me perder, eu quero ser salvo, eu quero que o Senhor me coloque no eixo, e se tiver que me corrigir, me corrija. Eu creio que a palavra para você, ela não te enche, ela te transborda. Te transborda. Mas se você não misturar ela com a sua fé, não tem proveito. Imagina a mesa toda posta para você, sua alma faminta, e você sair sem se saciar, sem comer, porque não teve proveito, porque você não misturou com a sua fé. Misturar com a fé é crer. É assim, Jesus está falando comigo, é esse caminho, e eu vou me lançar, eu vou me entregar, eu vou me posicionar, eu vou buscar. Eu vou estreitar o meu relacionamento com Deus. Isso é misturar com a fé. Aí você vai ter proveito. E o dia que você estiver entrando, em nome de Jesus, entre os portais, quando você estiver ali sendo recebido no seio de Abraão, você vai se lembrar: graças a Deus que o Senhor me colocou em uma igreja, com um pastor que estava com o coração alinhado com a salvação. Que quando eu entrei naquela igreja, talvez tenha querendo várias coisas, Jesus me fez olhar para a salvação, e por isso hoje eu estou aqui. Graças a Deus por isso. Aí você vai pensar: valeu a pena. Aí você vai pensar: o pastor não era tão brincalhão como os outros, a igreja não estourava fogos como os outros, mas a igreja me levou, através da palavra, para o lugar que o mundo não pode levar, que é o céu. Amém, gente? Jesus está falando: guarda o céu em você, se posicione no céu, viva o céu. Amém, gente? Fique de pé, por favor. E vamos ter um coração, como a igreja de Atos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então todos estavam caminhando, todos estavam seguindo na mesma direção. Feche os seus olhos. Vamos entregar nossa vida ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, aquele que por um